Hoje faz um ano da prisão dos acusados de terem ordenado o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No STF, entra na reta final também o julgamento dos irmãos Brazão e também do Rivaldo Barbosa, que é delegado. Vamos ao Rio de Janeiro com a participação do Rodrigo Viga, que acompanha esse caso e traz mais detalhes para a gente a respeito dessa situação toda. Viga, bom dia para você, bem-vindo, meu caro. Tudo bem, Nonato? Obrigado. Bom dia para você, para a Soraya, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Justamente isso. Tempo passa, o tempo voa, como dizia aquela propaganda. Já tem um ano da prisão daquele trio apontado como mentor do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Um crime que chocou o Brasil e teve repercussão internacional, que aconteceu em março de 2018 e recentemente completou a marca impressionante. Mais uma vez, o tempo passa, o tempo voa, né? De nada mais, nada menos 7 anos desse bárbaro crime. Pois bem, várias testemunhas já foram ouvidas, mais de 50, no âmbito dessa investigação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Caberá à primeira turma do STF, aquela mesma turma que vai julgar os casos dos atos nos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023, analisar se houve realmente ou não a mentoria, né, desses 3 personagens no assassinato de Marielle e, consequentemente, de Anderson Gomes. Os 3 permanecem presos, estamos falando dos irmãos Brazão, Chiquinho e Domingos Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado Rivaldo Barbosa. Os 3, inclusive, negam qualquer tipo de ligação, de envolvimento com o crime. Já foram feitas várias tentativas de habeas corpus, de relaxamento de prisão, mas nenhuma delas foi acolhida até agora. Estão presos em penitenciárias distintas, aguardando o desfecho desse caso. Não tem uma data ainda marcada, viu, meu caro Nonato? Mesmo depois de um ano de prisão. É o rito do Poder Judiciário para o julgamento dos 3. Mas a perspectiva dentro do STF, segundo fontes, é que o julgamento dos 3, na primeira turma, aconteça ainda nesse ano de 25, provavelmente, como eu disse, antes do julgamento do caso dos atos de 8 de janeiro de 2023. Só para lembrar, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão, deputado federal afastado de suas funções, acusado de quebra de decoro parlamentar com risco de perder o mandato. E Rivaldo Barbosa, como já sublinhado aqui, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que esteve à frente, inclusive, durante um período, uma parte do tempo, à frente das investigações do assassinato que, supostamente, segundo a polícia, ele foi um dos mentores do bárbaro crime. Renato. Obrigado, Rodrigo Viga, acompanhando esse assunto no Rio de Janeiro. A gente volta a acionar aqui os nossos comentaristas. Hoje, Deise Ciocari e Cristiano Beraldo estão com a gente aqui para analisar os temas. Deise, esse julgamento aí dos irmãos Brazão, entrando na reta final, mas o Viga chamou a atenção para um ponto importante. O caso foi lá em 2018, já são quase 7 anos e, infelizmente, a gente não tem uma condenação efetiva daqueles que podem ter promovido esse ato. É o julgamento que vai concluir ou não pela punição a eles, né, Deise? É muito tempo, não? Nonato, isso mostra para a gente como o Estado e a própria Justiça têm dificuldade em elucidar crimes políticos, né? Mas já que chegamos até aqui, o que se espera agora é que esse não seja um caso em que sofra pressão pública ou sofra pressão popular. Já se passou muito tempo, então é a hora de deixar isso de lado. E a gente espera que a Justiça ela não seja nem punitivista e nem conivente, mas que ela seja justa, que dê uma resposta eficiente e que abra um novo precedente para que tanto o Estado quanto a Justiça consigam tratar desses crimes políticos com mais celeridade, com mais afinco nas investigações e sem tanta demora, né? Mas, de novo, isso não pode ser um crime que tenha um caso final, um julgamento final que seja conivente, né? Esperamos justiça nesse caso. Pois é, Deise, mas o que me preocupa nesse caso, se a gente olhar a cronologia dessa investigação, precisamos lembrar que Sérgio Moro, quando estava no Ministério da Justiça, tentou federalizar a investigação, justamente para buscar dar celeridade a esse processo. Enfim, a família de Marielle foi contra a federalização naquela época porque não queria que o governo Bolsonaro, então, ficasse ali protagonista da investigação. Muda-se o governo Lula assume e aí a família concorda com a federalização e
com base no depoimento de 2 marginais criminosos. O governo anuncia que o caso foi esclarecido, o que, na minha opinião, tem um risco imenso de deixar os verdadeiros mandantes impunes, porque como confiar na palavra de 2 assassinos profissionais, bandidos profissionais, que apontam o dedo a 2 figuras públicas que interessa ao governo colocar ali no ambiente do Supremo Tribunal Federal? Afinal de contas, eles têm foro privilegiado, mantém essas 2 pessoas presas e sabe-se lá quais são as provas efetivas do crime que aconteceu. Precisamos lembrar, Marielle Franco era uma vereadora, mas que não tinha um peso político no Rio de Janeiro que justificasse a sua execução por uma questão política. Faltam várias peças no quebra-cabeça desse crime e essas peças, ao que parece, não serão nunca encontradas, porque estão fazendo um esforço muito grande para que uma narrativa estabelecida seja tida como verdade. Eu tenho sérias dúvidas de que foi isso mesmo que aconteceu.